Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV em um dia muito especial, porque é a primeira quarta-feira do ano em que nós temos, de fato, duas decisões para a dupla Grenal. Às 7h30, portanto, em 24 minutos, inicia a segunda fase e um jogo fundamental para o Internacional. Alguns falam, não, mas vai enfrentar o Remo, perdeu na Copa Verde para o Manaus, perdeu agora também, empatou, não conseguiu um resultado positivo no Campeonato Paraense. Só que é jogo único, é uma equipe que certamente vai ter uma estratégia especial para enfrentar o Internacional. E aí eu pergunto aos dois conselheiros do Inter que estão aqui conosco, Alaor Veríssimo e Fábio Santos, se o Wigan está no futebol inglês para o Manchester City, como o Remo está no futebol brasileiro para o Internacional. Lá o Wigan fez o crime. Claro que isso não quer dizer que o Remo vá fazer o crime aqui, mas acredito que a proporção de probabilidade de acontecer o crime é mais ou menos essa. Não é, Alaor? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite aos telespectadores. Eu penso o seguinte, vai ser um jogo bastante difícil, até porque recordo-me a última vez que os dois se encontraram foi na Copa do Brasil. Um jogo em Belém, o Inter tocou 6-1, se não me falha a memória. 6-1. Eu estava lá e eles ficaram extremamente mordidos. Então eles vêm com muita pegada, muita disposição. E essa, não vou nem entrar no mérito da injusta fórmula que é a Copa do Brasil, porque tu entra sabendo como é que é. Mas é perigoso, é um jogo delicado e tem que ter a tranquilidade de tentar virar o primeiro tempo já com alguma vantagem para forçá-los a vir para cima do Inter e facilitar. É um jogo perigoso para o Inter, Fábio Santos? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Alaor. Boa noite, telespectador. Eu acho que no futebol tudo é perigoso. Não existe um jogo jogado. Nós temos aí um maior exemplo aí nos últimos dias. Vamos, pega esse microfone verde aqui, meu caro Fábio, pra gente... O meu não está funcionando. Deixa eu só ligar ele aqui, ó. Agora sim, aí a gente consegue te ouvir a pleno. Diga, Fábio, boa noite. Tá. Boa noite, Maurício. Boa noite, Alaor. Voltando, boa noite, telespectador. Eu acho que jogo jogado não existe, jogo fácil não existe. Infelizmente, o futebol, ou felizmente, o futebol nos prega essas coisas, né? Nós temos aí o exemplo do Real Madrid, que foi agora desclassificado da Copa... Pro Leganés, Copa do Rei da Espanha. Da Copa do Rei, um time da terceira divisão de lá. Então, eu acho que vai ser o Leganés até está disputando a primeira divisão da Espanha. O time da terceira divisão que eliminou o grande foi o Wigan, que eliminou o Manchester City. Exato. Mas aí na Copa da Liga Inglesa, por óbvio. Mas independente desculpa a troca, independente disso, isso está só provando que, infelizmente, ou felizmente, não tem a certeza de que o maior, ou pelo menos potencialmente maior, vai eliminar o pequeno. Mas eu acredito no Internacional, acho que o Internacional está bem preparado para esse jogo, se preparou para isso. E acredito sim que a gente vai superar esse obstáculo aí e que semana que vem estaremos jogando a outra fase da Copa do Brasil. O Inter confirmado com Marcelo Lomba, Dudu, Klaus, Cuesta e Iago, Dourado, Edenilson, Nico Lopes na vaga do Potker, D'Alessandro e Patrick, Leandro Damião na frente. Marcelo Lomba, por óbvio, na vaga do Danilo Fernandes. E essa é uma tendência para as próximas semanas, inclusive até o Clássico Grenal. Marcelo Lomba no gol e Nico Lopes fazendo ali a função do William Potker. Vocês acham que é mais ou menos esse o desenho de time do Inter projetando o ano? Não só esse início de Campeonato Gaúcho, de Copa do Brasil, mas a temporada para enfrentar uma Série A? A tendência natural é essa aí, é a reposição de peças que infelizmente se lesionaram, mas não há que enfeitar muito. Tem que trabalhar com a simplicidade e reposição para aqueles que estão imediatamente aguardando. Pois é, o Inter, né, Fábio, ele na próxima fase, você mencionou a próxima fase da Copa do Brasil, enfrenta o vencedor de Cianorte e Criciúma, confronto que acontece agora nesta fase também, definindo em jogo único quem passa para a próxima fase, e o primeiro jogo é no Beira-Rio. Isso pode ter uma certa complicação para o Inter, porque tem um show do Phil Collins na terça-feira. Vai ter algum ajuste para conseguir jogar. Acredito que, diferente do que aconteceu na partida do Gauchão, desmontar o palco é muito mais fácil. O Inter vai conseguir jogar sem problema no Beira-Rio se precisar, né? Eu acho que desmanchar o palco, pelo que eu vi hoje, um comentário inclusive, o Internacional vai jogar com o palco no fundo. Não há tempo hábil para desmanchar todo o palco. Tomara que dê tempo.
Porque depende se o jogo vai ser na quarta, se vai ser na quinta, isso ainda não está definido pela CBF. Infelizmente não tem essa definição. A CBF não tem nada a ver com esse show, não tem nada a ver com a mudança né, com o problema que o Inter vai enfrentar. Isso é um problema do Inter. Mas eu acho que sim, será no Beira-Rio, se Deus quiser que a gente passe hoje, né? Espero que sim, que a gente possa realmente na quarta-feira estar fazendo aí a quarta ou quinta, fazendo a próxima partida da próxima fase. Vocês, claro, estão projetando essa partida, né, Alaor? Mas vão acompanhar de que forma o jogo do Grêmio pela Recopa? Secando. Tens a camisa do Independiente para secar? Não, eu não uso outra camiseta que nem a do Internacional, mas torço abertamente, até porque eu tenho parentes e amigos na Argentina, eu sou obrigado a torcer para o Independiente por uma questão de respeitar essa tradição de convívio familiar. E como eu tenho parentes na Argentina, obviamente eu torço para o Independente. É um time que eu julgo muito querido e que tem competência para hoje cometer o crime com a arena lotada. Vai ser prazeroso ver. E aí, Fábio? Eu acho que o Alaor tem um motivo maior que nós. Agora, o teu microfone oficial já está valendo, não precisa mais usar o famoso bola. O bola, mas funciona. O Fábio estava gostando de segurar. Não. Estava praticamente dando uma entrevista coletiva, a gente tinha dois microfones ali, né? O Alaor tem um motivo a mais para torcer, porque, como ele falou, tem parentes na Argentina. Mas eu acho que, assim como nós colorados... Esses parentes, só uma coisa, desculpa, Fábio, esses parentes não eram torcedores do Lanús há uns 3 meses atrás? Não, na verdade, família é grande. A família é grande, aí os caras acabam se dividindo, torcendo para alguns clubes, não só um especificamente. Esse de Lanús são parentes do interior, esses daí são da grande Buenos Aires. Bom, eu não tenho parente argentino, mas eu sou colorado. Por ser colorado, é lógico que eu não posso torcer pro Grêmio, é lógico que eu tenho que torcer contra o Grêmio. Mas é o Rio Grande? Assim como a gente sabe que a torcida gremista sempre vai torcer contra o Internacional, né? Assim como essa semana surgiu a polêmica aí nas redes sociais do atacante do Grêmio, Douglas Costa, dizendo que o jogo do Flamengo foi entregue. Mas até que ponto é polêmica? Rede social, não, mas é uma polêmica, né? Mas ele abriu o jogo, né? Mas até que ponto a gente não sabia disso? Não, é o que nós estamos dizendo. Sabíamos disso. Mas aí tu pergunta, tu vai torcer? Claro que não vamos torcer, né? Lógico que não vamos torcer pro Grêmio. Desde aquele domingo de 2009 que nós estávamos no Beira-Rio e sabíamos. Eu não me lembro quem foi o cara do Grêmio que fez o gol. Quase foi linchado depois no vestiário lá. Não foi o próprio Robertson? Era um guri na época, né? Hoje não sei, não me lembro mais quem era. Eu me lembro que era um guri que estava surgindo e tal. E quase foi linchado no vestiário lá. E aí essa semana o Douglas Costa declarou que... Foi o Robertson, sim. Robertson. Depois veio pro Inter. Exatamente. Passou pelo Inter. Aquele jogo, para quem não lembra, dia 6 de dezembro de 2009, o Grêmio saiu na frente com esse gol do Robertson no primeiro tempo. Alaor Veríssimo foi visto, inclusive, comemorando com uma camisa do Grêmio no Beira-Rio. Jamais. Tava torcendo. E depois, no segundo tempo, os dois zagueiros, o David Braz e o Ronaldo Angelim, que deram a vitória pro Flamengo. Terminou o primeiro tempo 1-0 pro Grêmio. 1-0 pro Grêmio. E ele estava no Beira-Rio, não me lembro com quem o Inter estava jogando. Inter e Curitiba. Inter e Coxa. Se não me engano. Pode ser. Inter e Coxa foi em 2005. Não, mas eu acho que também em 2009 era... Não, era a última rodada, naquela época não mudava muito. E o Inter, se não me engano, ganhou de 4-0. Ganhou tranquilinho. Ganhou fácil. Eu me lembro que eu estava em Gramado. Foi um final de semana que eu já tinha certeza do resultado do Grêmio, porque assim como tu disse que nós já sabíamos... Não, mas tu deu uma vibradinha no gol do Robertson. Não. Eu não posso dizer que eu não torci pro Grêmio nesse dia. Como que eu não torci pro Grêmio? Claro que eu torci. Provei que não adianta torcer pro Grêmio. Melhor torcer pro Internacional. Eu não torci. Não, eu torci pro Grêmio, sim. O empatezinho me servia, mas torci pro Grêmio. O jogo final em 2009 foi Inter 4, Santo André 1. Santo André. No Beira-Rio. Não, era o 4. Era 4, eu tinha sido 4, eu não sabia quem era. 4-1 contra o Santo André, gols do Alexandro no primeiro tempo, Índio também na primeira etapa, Andrezinho e Juliano no segundo tempo pro Inter. Então, naquele momento, no primeiro tempo, o Alaor especialmente foi visto com uma comemoração especial. Jamais torcerei por eles. Deixa eu até atender aqui alguns telespectadores que estão mandando mensagem, fazendo menção à entrevista que nós exibimos hoje, à 13h, com o técnico Tite, um material exclusivo gravado pelo Luiz Carlos Reck, que já deu grande repercussão.
na parte final do Cadeira Cativa hoje, ali por volta de 7h45, você vai conferir novamente a íntegra dessa entrevista. Você vai ter todos os detalhes. O Tite fala daquele episódio com o D'Alessandro no Internacional. 2008. Fala do episódio em que ele acabou tendo uma desavença, acabou demitindo o Paulo Paixão, em um momento delicado para o Paixão. Ele comenta sobre isso. Sobre as famosas ovelhinhas, uma frase que nem foi do Tite, mas que acabou marcando aquela passagem dele pelo Grêmio. Fala sobre a projeção da seleção brasileira, de que forma ele vê a montagem do grupo brasileiro. Responde sobre a polêmica envolvendo o Neymar, que especialmente teve duras críticas do Casagrande. O pai do Neymar se posicionou nas redes sociais e o Tite se posicionou nessa entrevista. Você vai conferir na sequência o que disse o treinador brasileiro. E também um dado que eu achei muito interessante. Muitas pessoas acham que é fácil ser técnico de seleção. Pô, tu convoca os melhores, não tem problema. O Tite falou que já assistiu mais de 200 jogos, sendo mais de 100 deles in loco na Europa, acompanhando os jogadores do Brasil, porque a função dele é tentar não ser injusto e montar um grupo coeso, capaz de ganhar uma Copa. E não é uma tarefa fácil. Em algumas posições, o Tite até disse que vai acabar sendo injusto com alguns atletas. Na lateral esquerda, ele tem 3 laterais. Vai levar 2 para a Copa. Alguém vai bailar. Em outras, no lado direito, ele cogita até o Edilson já para a Copa. Ou pelo menos para a lista de 35. Como é que vocês estão vendo essa montagem do Tite, que daqui a pouco vai falar aqui no nosso Cadeira Cativa? Eu gosto muito do trabalho dele. Acho que ele vem fazendo um trabalho excepcional depois que ele assumiu a seleção. Cresceu e cresceu muito. Porque, além de ser um conhecedor de futebol, ele é um cara extremamente delicado. Quer dizer, ele consegue falar a linguagem do boleiro, ele consegue ser respeitado pelo boleiro e ter seus conhecimentos aplicados dentro do campo. Essa seleção do Brasil, há muito tempo que eu não vi uma seleção tão boa como essa que efetivamente foi o Tite que foi azeitando as peças e foi ajeitando isso. Fábio? Eu acho que as qualidades do Tite, elas se comprovaram nos últimos anos, né? E agora na seleção, eu acho que foi simplesmente assim para coroar com chave de ouro, independente do resultado que ele venha conseguir com a seleção na Copa. Porque ele pegou uma seleção que estava, não desacreditada, mas uma seleção que estava moralmente muito afetada depois da derrota da Copa de 2014 e vinha fazendo uma fraca campanha, né, para a classificação da Copa. E depois que ele pegou, ele simplesmente, em meia dúzia de jogos, ele classificou a seleção e depois o resto ele foi treinar e estudar os jogadores, o plantel que ele pode ter, fazer testes, porque ele já estava classificado com sobra. Tanto é que ele não precisou da campanha que tinha sido feita antes dele assumir. Então, eu acho que o Tite é um cara que estuda muito futebol, analisa muito futebol. Ele está bem cercado, as pessoas que trabalham com ele hoje, que por ele foram escolhidas, são pessoas competentes, né? E ele está no caminho certo. Eu acho, sim, que nós temos grande chance com esse time, como diz o Alaor, que é um dos melhores que nós temos nos últimos tempos. Eu acho que nós temos, sim, grande chance de brigar pelo caneco da Copa do Mundo. Olha aqui, o Cláudio do Jardim Ipu. Boa noite, Maurício. Que bom que o Belaor, frase dele, torce por um crime hoje na arena. No futebol, só o grande é vítima de crime. Abraços, Cláudio do Jardim Ipu. Eu tive medo que o grande do futebol mundial, que era o Real Madrid, pudesse ter sofrido um crime, mas acabou que não sofreu e o planeta continua aí, vivo e bem iluminado pela essa lanterna deles. Mas tá tocando uma flauta dupla, então, é? Vamos, é óbvio, né? Estou refletindo que é o momento. Ainda que tem a Federação Gaúcha de Futebol, que tem aí, eles estão fazendo um conluio forte aí para que eles não fiquem fora. Eu aposto piamente que vão ficar fora e que vão ser rebaixados no Ruralito. Olha aqui o Wagner de Canoas. Olha só. Boa noite, Maurício. Tomara que a zaga do Grêmio esteja ligada hoje. Vamos ganhar essa taça. Tenho parentes em Belém. Remo vai dar de relho no Inter. Abraços, Wagner de Canoas. Coisa boa. Cidade maravilhosa. Belém é maravilhosa. Belém. Eu também tenho parentes em Belém lá que são torcedores do Paysandu. São torcedores do Paysandu? Não tem parente lá? Não. Meus parentes... Os teus parentes são restritos aqui ao Rio Grande do Sul? Estão no Rio Grande do Sul, a maioria torcedores do Internacional.
E tem alguns infiltrados, mas esse a gente desconsidera. Olha aqui, ó, já que o Alaor citou o Paysandu, coincidência, vamos pegar o gancho para falar disso. Pedi pro pessoal colocar no ar uma imagem do Walter na partida de estreia dele pelo Paysandu. Tá um pouquinho acima do meu peso, Tá, vamos combinar. Verdade. Mas O Walter deu uma entrevista hoje para os colegas que estão lá em Belém e disse que está, segundo ele, com 101 quilos, o que eu já acho um equívoco, porque eu estou pesando um pouco mais que isso e eu estou mais fino que o Walter, mas tudo bem. E diz que precisa emagrecer só 4 ou 5 quilos para estar no peso ideal. Acho que forçamos um pouco a amizade. Bom. Primeiro, o cara que bateu essa foto aí foi premiado, né? Porque ele conseguiu enquadrar o Walter na foto. É. Mas... Não é tão fácil. Não, não é. É uma tarefa bem difícil, eu diria. Mas tá jogando muita bola. Ele continua jogando muita bola. Isso, Ele joga muito. Não, e ele continua jogando, né? Porque aí tu pode ter a impressão, o cara engordou do final do ano pra cá. Não. Ele engordou, mas continua jogando muita bola. E o Walter disse, Fábio, Alaor Veríssimo, telespectadores, que cortou bolacha recheada e chocolate para perder esses 4 quilos. É. Não tá comendo mais isso. Ele Ele continua- cortou 2 quilos, ele Não, continua comendo só 1,5. Eu só lamento, porque ele está agora jogando numa... Lá em Belém não tem X-Burger, Não tem acho que é X, por isso não que ele tá tem X. emagrecendo. Isso é um problema. Acho que aí ele vai acabar chegando aí aos 115 quilos, vai ficar no peso dele. Acho que ele vai chegar aos 115. Eu né? acho- Não, ele diz que tem 101. Tá, mas tu não acreditaste e nisso, quer né? perder 5 quilos para chegar ali no tu não acreditaste que ele tá com 96, 115. 95 para Não. estar em forma. Não, 101, 131, ele deve ter dito, tu entendeste mal. É por aí. Eu que preciso passar Vê o problema de audição. alguma coisa ali. Eu acho que aquela foto ali, desculpa, mas eu acho que aquela foto não é real. Acho que é um pouco exagerada. Com aquele peso ali, ele não consegue. Com aquele formato que tá naquela foto, ele não consegue correr. Mas isso é que nem o Patrick na apresentação do Inter disse que era a câmera que tava. Não, mas não é. Eu acho, cara, pelo menos aquela foto que você mostrou aqui agora. Bota de novo coloca a foto aí pra nós Milton, ali. por favor. Eu não sei, eu quero olhar, porque eu vi essa foto na internet, mas eu não levei a sério, Não, porque eu não, achei. mas olha ali. Aquilo ali, desculpa, ele não pode correr daquele jeito, cara. Ele tem uma outra bola do lado esquerdo ali, ó. Não é só na frente, cara. Aquilo não pode, porque é pior que mulher grávida. Não é bola, mano. aquilo ali é uma boia. Ele é pra piscina depois. Muito quente, Não né? Belém é muito pode, quente. cara. Aquilo ali não pode ser verdade. Acho que a foto. Não, e isso é foto que tá no Não, site. mas de isso aí notícia. Não é sabe que- montagem, não é montagem. Será, Laura, Não, que ele tá poxa. daquele tamanho Daqui a ali? pouco é o ângulo que não favoreceu, que nem o Patrick. O Patrick é aquela Se ele foto tá ali, daquele tamanho, ele não pode estar correndo. Não, pode sim. Ele é... Ele tem força. Ele é um caso pra ser estudado. Ele sempre foi pesado, né? Vou dar a tarefa pro Bruno, nosso produtor aqui, o Bruno Soares, pra ele achar outra foto do Walter, então, um outro ângulo, alguma outra foto pra gente Pede. tirar a dúvida. Maurício, Vamos lá. faz um favor para nós. Coloca lá no Fantástico, lá no Detetive Virtual, pra ver se aquela foto ali tem algum problema. Porque- Vamos pesquisar mais. Vamos pegar outra foto pra tirar. Mas enfim, o Walter diz que tá com esse problema. E eu vou dar uma dica pra ele: quando ele vier a Porto Alegre, ele pode passar na Via Condote. Que a Via Condote agora tá com roupas plus size também. Aí não vai ficar com esse aspecto. Olha ali, ó. Tem um outro ângulo ali, ó. Olha, é isso aí sim. Tá gordinho, Não tem hein? montagem, nada. Se o cara fez montagem na primeira, ele Não tem. acertou na medida na segunda. É, também. mas nesse ângulo, ele não representa aqui. Não, mas não tem 101 não, quilos não, ali. não. Se ele tem 101 quilos, eu tenho 65. Ele é mais baixo, né? Acho que o tu, Maurício. Mas Ele não é muito. baixinho. Ele é baixinho. Não é muito baixo, não. Ele tem 1,70 m. Maurício, que tamanho tu tem? Que Tem altura? 183, 182. 13 centímetros de diferença, 15 quilos some. É bastante. É, o Walter, mas não é tudo isso. O Walter tem 178, são 5 Ah, não, centímetros. não, de é, diferença. não, aí- 5 a 6 centímetros de É, diferença. aí sim. Não, se é 178... Não é baixo, não. É. Mas então passa na Via Condote, Walter, no Shopping Total e no Canoas Shopping, que aí não vai ter problema, ninguém... Pode ser a roupa, porque tem clube de futebol que só recebe camisa tamanho M. Então pode ser a camisa, tá passando o recado, ó, 10 vezes sem juros ainda, menor preço no Shopping Total e no Canoas Shopping agora com roupa plus size. O Alaor não precisa, o Alaor tá... Eu já tô o precisando, Fábio, né, Maurício? o Fábio daqui a pouco aqui, Eu ó, já tô precisando, né, Maurício? é mais uns 2 ou 3 churrascos com a carne aqui do nosso amigo Cristiano do Ofertão que... É brincadeira. Cristiano, abraço. Eu tô quase usando uma camiseta antiga do Internacional, do meu meio-campista, que hoje está no São Paulo, o Valdívia. Tá quase dando para usá-la de novo no Beira-Rio. Aqui, ó, depois tem um recado do Délcio de Alvorada. Tá provocando o Alauro, porque o Alauro virou um grande personagem com aquela história de que não ia cair, que não ia jogar a segunda divisão e tudo mais. Tem algumas provocações pra ti que eu vou ler depois do intervalo. Nós já voltamos.
7h28, tá começando em alguns instantes a partida do Internacional contra o Remo no Mangueirão. O Inter confirmado com Marcelo Lomba, Dudu, Klaus, Cuesta e Iago, Dourado, Edenilson, Nico Lopes, D'Alessandro e Patrick, com Leandro Damião no ataque. O Inter busca a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Na terceira fase enfrenta Criciúma ou Cianorte, primeiro jogo, muito provavelmente na próxima semana, no estádio Beira-Rio, a decisão ou no Paraná, se o confronto for com o Cianorte, ou em Santa Catarina, se o confronto for com o Criciúma, depende de quem vai passar também do outro lado. O Remo, que é o adversário do Inter, vem de 3 partidas sem vencer, foi eliminado na Copa Verde pelo Manaus, perdeu o primeiro jogo para o Manaus e empatou em casa, por isso foi eliminado. O Grêmio decide a Recopa com o Independiente, o duelo do Rei de Copas argentino com o Rei de Copas brasileiro, 9h45 na Arena. Quem ganhar leva a taça, o empate leva a decisão para os pênaltis. Não há saldo de gol qualificado nesta decisão. 45 mil torcedores são esperados na Arena, já há até dificuldade para chegar ali nos arredores do estádio, porque é uma mobilização muito grande de torcedores, muitas pessoas vindo do interior, e se não está fechado, em alguns instantes estará fechada aquela alça de acesso da 448 para o bairro Humaitá. Certeza de um grande público para acompanhar essa partida, e 4 mil torcedores independentes são aguardados para esse jogo. Provável Grêmio, com Marcelo Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman e Cortez. Nesse sistema defensivo não há dúvida alguma, a dúvida é do meio para frente. A tendência é de jogarem Jailson, Maicon, Cícero, Alisson e Everton, com Luan no ataque. Esse é o time do Grêmio, que enfrenta o Independiente, pensando na próxima semana na estreia da Libertadores. Pode ter o retorno do Arthur, pode ter, quem sabe, o Hernani Brocador, que será certamente inscrito na Libertadores, e tem essa negociação do André. Hoje, na Rádio Grenal, um vice-presidente de futebol do Sport estava comentando: olha, esses nomes que estão especulando aí, que vão mandar para o Sport, isso aí não serve. Então, o Grêmio está falando em mandar as rebarbas do time de transição. O Sport está chiando um pouco, o presidente do Sport parece que está um tanto quanto irredutível, mas o Grêmio está forte na parada, tanto que o Sport afastou o André e citou: olha, ele tem uma negociação com o Grêmio para deixar o Sport, e é uma situação que pode evoluir nas próximas semanas. O André Balada? O André Balada, conhecido também. É bola boa. A bola boa. Daqui a pouco tem aqui algumas provocações para os dois colorados que estão conosco, o Fábio Santos, conselheiro do Inter, e o Alaor Veríssimo, ou como muitos telespectadores estão mandando, Belaor Veríssimo. Isso já passou. Mas não tem súmula ainda da série. Ainda não. Logo, logo estará assinado. Logo, logo. Mas não é, antes da súmula já pode mudar para Alaor de novo? É Alaor, mas pode continuar até assinar a súmula, mas em seguida começa o Campeonato Brasileiro e terá sido um passado escuro, mas que nunca mais acontecerá, diferentemente de outros clubes aí que já caíram 2 vezes e cairão novamente. Bom, está aproveitando que não tem réplica aqui também, né? Olha só, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis está também no bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você. Acesse centraldeimoveisrs.com.br e saiba mais. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas, Venceslau Escobar 1786, e também o endereço tradicional José do Patrocínio 381-385. A Pede Apoio possui mais de 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e bem-estar. Acesse pedeapoio.com.br e faça a sua compra online. pedeapoio.com.br. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. A boutique de acessórios para o seu celular é na Celular Sul. Capas, películas, fones e carregadores para todos os tipos de marcas. Avenida Cavalhada, 2593, na Zona Sul de Porto Alegre. Telefone 3095-0101. O Alaor Veríssimo, que é vizinho da Celular Sul, faz todas as compras de capas, películas, película de plástico, película de vidro, tudo na Celular Sul. 3095-0101 é o telefone. E por falar em telefone, você que está em casa pode pedir pelo telefone o Top 5 da Bascaria, que é a melhor pizza de Porto Alegre. E o Top 5, que são as 5 pizzas com mais saída e que são muito gostosas, tem o melhor custo-benefício de Porto Alegre.
Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto e o preço para lá de justo. Bascaria na Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Você pode ligar no 3061-6262. Vai receber na sua casa, pode ligar durante o jogo do Inter, que começou há poucos instantes. Temos 1 minuto e meio de bola rolando 0-0 lá no Mangueirão. Ou pode solicitar para acompanhar o jogo de fundo, o jogo do Grêmio com o Independiente. Alaor, o Internacional, pensando na Série A e pensando na Copa do Brasil, que são as competições mais importantes desse ano, tem que pensar de que forma essas competições. Tem que focar no Campeonato Brasileiro para obter daqui a pouco, via Brasileirão, uma vaga para Libertadores? Ou tem que focar na Copa do Brasil, que é um caminho mais curto e que dá uma bolada financeira que pode ajudar a arrumar a casa? Porque o Inter está com dificuldades nesse aspecto. Eu penso que não deve excluir, não deve fazer essa seleção de competições. Mas penso que a Copa do Brasil, no momento, é a mais interessante. Porque nesse sistema mata-mata, o Inter pode ir longe, pode se dedicar. Porque esses primeiros 2 jogos, essas 2 fases são muito ingratas, né? A primeira, o Inter ainda tinha a prerrogativa do empate. No jogo de hoje, não, tem que ter a vitória. Mas passando, e eu quero crer que vai passar hoje, o Internacional aí volta nos mata-mata e aí pode se dedicar. Além do numerário, que é muito bom, é uma competição que, sendo ganha, volta da projeção para o Internacional. E aí sim, se dedicando mais à Copa do Brasil, levar um Campeonato Brasileiro razoável. E claro, se dedicar para o Campeonato Gaúcho também, para ganhar o Campeonato Gaúcho e por aí afora. A Primeira Liga, tudo que entra tem que entrar com vontade de ganhar. O primeiro campeonato que tem decisão é o Gauchão. Se o Grêmio não classificar, a hipótese de rebaixamento só no folclore dos colorados, e olhe lá, porque tem muito colorado que também não aposta nisso. Só quero te lembrar que a última vez que eu estive aqui, tu e o REC pontualmente me disseram, não existe, o Grêmio vai ganhar do Cruzeiro. Não é assim. Não, eu não disse isso. Não, eu nunca disse isso. Vocês dois disseram. Eu, pelo contrário, eu defendia que o Cruzeiro tinha chance. O REC que estava decretando. Então que diga pro REC que o Grêmio não ganhou, que foi 2-0 pro Cruzeiro dentro da arena. Com o time... Cruzeiro de Porto Alegre. O meu Cruzeiro que joga com o Novo Hamburgo agora, lá no Estádio do Vale. Fábio, se o Grêmio não passar para os matas do Gauchão, o Gauchão ainda é uma prioridade para o Inter? Tem que ser. Eu acho que, eu já falei aqui outras vezes, eu acho que tu não pode entrar num campeonato pensando em não ganhar. Nós falamos aqui esses dias ainda sobre a bendita frase que um dos nossos diretores falou, que não pensava em ganhar a Série B. Eu acho que ninguém pode entrar num campeonato pensando em não ganhar. Esse campeonato não me serve, esse campeonato eu não quero, o segundo lugar me serve, o terceiro, porque o objetivo é subir. O objetivo é subir, mas o objetivo é ganhar sempre. Claro que vai chegar num determinado ponto que tu vai ter 2 competições que elas vão se cruzarem ali, e naquele jogo tu vai abrir mão de um ou de outro, depende da tua classificação. Mas eu acho que o Internacional tem que entrar e tem condição de lutar por todos os títulos, sim. Tem que ganhar o Campeonato Gaúcho, tem que tentar ganhar a Copa do Brasil, tem que tentar ganhar o Brasileiro, tem que tentar ganhar o que joga. E eu quero lembrar que nós falamos... E o Inter tem time para ganhar a Copa do Brasil, que é o teoricamente mais fácil? Cara, a Copa do Brasil, ela é o campeonato que, se a gente analisar, é onde a maioria dos clubes tem mais chance de ganhar. Tanto é que, se tu perguntar quem ganhou os campeonatos brasileiros e quem ganhou as Copas do Brasil, tu vai ver que as Copas do Brasil, vários times pequenos ganharam. Porque é um mata-mata, é um escanteio, decide um jogo por gol fora. Agora acho que até mudou esse ano, nem tem o gol fora qualificado. Gol qualificado não tem mais. Aí já tira um pouco maior a chance realmente de uma zebra. Mas eu acho que o Internacional vai brigar. Eu acho que tem que lutar até a última hora. Enquanto tiver força, tem que lutar. O Délcio de Alvorada tá te provocando aqui, Alor, dizendo que Maurício e o segundo na FIFA, que torce pro Inter, mas toda hora tá citando outros clubes. Não, eu torço pro Internacional e torço para todo mundo jogar contra o Tricolor, não nego essa condição. Torço. Minha obrigação no Colorado é torcer contra eles, sempre. Só não sou da segunda. Segunda que ele sabe falar bem é o Délcio, que já esteve 2 vezes lá. Depois do intervalo, o Tite vai falar conosco, vai falar sobre a Recopa, enfim, tudo mais. Esse rapaz vai longe no futebol, esse Tite aí. Esse vai longe, mas ele disse que no futebol inglês, por exemplo, ele não vai ter como, porque ele não consegue desenvolver o inglês e tal. Nem quer, né? Mas ele coloca o Grêmio como favorito na Recopa e você vai conferir na sequência. No caso do Internacional, meu caro Alaor Veríssimo, o fantasma do que aconteceu em 2016 pode atrapalhar o grupo ou de que forma pode-se evitar isso?
Eu penso que o Internacional está buscando isso, né, nesse Campeonato Gaúcho, né? Está firmando cadência, o técnico, o Odair, que eu questionava bastante, mas ele está acertando o time e isso começa a ficar realmente no passado. Os primeiros jogos nós sentimos ainda que havia essa expectativa em consequência do que tinha vivido no ano próximo passado na Série B. Agora não, agora começa a ficar mais distante e o Inter começa de novo a ser grande e digno de ser o grande clube que sempre foi. A queima-roupa para vocês, porque nós temos 1 minuto para depois passar para essa entrevista exclusiva do Tite. Se o clássico Grenal do dia 11 de março... 13 11 de março. 11 de março, a princípio 11 da manhã, mas deve ir para 5 da tarde. Se o Inter vencer esse clássico e isso definir um Grenal na fase seguinte do Campeonato Gaúcho, vocês acham que o Inter tem que entrar para ganhar ou daqui a pouco administra? Tem que ganhar sempre, Agora, certamente nós vamos chegar ao Grenal e o Grêmio já vai estar rebaixado para a segunda. Tá forte o Alaor hoje. Fábio? Não, eu não acredito no rebaixamento do Grêmio, não. Desculpa, Alaor, mas eu acredito sim que tem muita chance do Grêmio não classificar, porque ele não depende mais só das forças dele, né? É que a diferença de não classificar e rebaixar é muito pequena. 3 pontos. Mas é... 3 pontos. Se tu chegares a 13, tu vai estar classificado. Se tu chegares a 10, não tens a garantia de que não vai cair. E eu não sei se chegar a 13 classifica. Pelas contas que eu fiz, eu não aposto nessa. Fábio, obrigado pela presença, obrigado, Alaor. Nós vamos para o intervalo comercial e na sequência, Luiz Carlos Reck e o técnico Tite, atrações aqui no Cadeira Cativa. Já voltamos. Amigos, estamos recebendo para nossa satisfação o homem mais importante do futebol brasileiro no momento. Adenor Bach, o Tite, que simplesmente deu uma nova cara para a seleção brasileira, tornando o difícil e quase impossível numa obra teoricamente fácil. Mas o maior desafio na carreira de Tite ainda está por vir. Imaginem, um homem já calejado de tanto ter que cair, levantar, até nosso colega foi, num determinado momento, comentarista da Rádio Caxias, mas o maior desafio é a Copa do Mundo, porque mesmo com aqueles consagrados, ainda tem sempre um bem maior a buscar. Não sei se o Tite considera assim também. Satisfação, Tite? Bom te ver. Tranquilo? Obrigado pelo convite. Foi pro Brás lá? Já não. Não, cheguei agora, agora há pouco. Então tá certo. O maior desafio da carreira ainda está por vir, é a Copa do Mundo, ou o maior desafio era lá na escassez? Quando você estava dando a parte inicial, eu ficava lembrando a história toda, o passado todo. Inclusive o fato de ser comentarista e saber que é extremamente desafiador ali também. Eu digo assim que uma coisa é tu ficar comentando depois do jogo acontecido. E uma coisa é tu comentar, e eu aprendi assim, em cima do jogo, os fatos acontecendo e tu emitir opinião. E morder a língua. Cada um tem as suas particularidades. Mas eu desafio pela grandeza, pela repercussão, eu sei que o Mundial ele tem essa característica. Tá, e em que nível chega o Tite para o Mundial? Você que é tão exigente com os outros, imagino que consigo próprio seja 3 vezes maior. Porque quem já conseguiu ser campeão do mundo, um sul-americano contra o europeu, campeão em São Paulo, onde é o estado mais difícil para se jogar futebol, campeão com o Grêmio Internacional, onde tem a maior rivalidade do Brasil, campeão com o Caxias, pelado, com um homem bancando um jogo, né, que foi a época da Entral, que bancava o Caxias, né? Sim. Então, quer dizer, o Darrigo, com tudo isso, Tite, em que nível você chega, depois de passar por todos os estágios possíveis e imagináveis? O REC é muito difícil, cara. Tu tá me colocando isso aí. Eu vou dizer porque eu me cobro-se muito. Eu não me cobro no comparativo com os outros, mas eu me cobro no comparativo de ser melhor. Hoje eu tenho que ser um profissional melhor do que aquele que quando saiu daqui ou que fez uma entrevista no ano passado contigo. Com um nível de conhecimento melhor, com alguma coisa nova que ele possa te aperfeiçoar, ou alguma coisa, algum conceito errado que ele tinha antes que ele possa reviver. Eu digo assim, maduro sim, mas que sente a pressão de toda essa expectativa, sente sim, humanamente eu sinto. Bom, você, pelo tamanho que atingiu, não tem nenhuma madeira aqui, eu vou bater aqui mesmo que venha perder a Copa do Mundo, que é só um que é campeão,
se fizer uma boa trajetória, há uma convicção nacional de que você possa repetir Tele Santana. Porque não houve repetição de técnico de uma Copa para outra. Só o Tele. Não houve repetição de técnico de uma Copa para outra. Você é jovem, talentoso, reconhecido e tem postura. Você já se imaginou numa situação durante e pós-Copa? Porque agora está muito perto, agora não tem mais como adiar, né? Já que eu nem sabia, o Filipão não seguiu depois de 2002? Não, 2006 foi o Parreira. Mas logo na sequência... Na sequência, alguns meses, mas não foi muito tempo depois. Logo em seguida depois. O Parreira também não, em 94. Também não. 70, Zagallo. Também não continuou. Não, o Zagallo continuou em 74. Então o Zagallo é o que repete. Você repetiria Zagallo. 70, 74, 78 foi Coutinho, 82 foi aquela derrota do Tele, que daí repetiu. Sim. Então é de Tele para cá, digamos, de Tele para cá. 86, 90 foi Lazzaroni, 94 Parreira, 98 Zagallo, que era auxiliar em 94, 98 Zagallo, 2002 Filipão, 2006 Parreira, 2010 Dunga, 2014 Filipão, só Zagallo e Tele que se repetiram. Eu sou já extremamente grato de ter atingido esse nível, Rec, na carreira, que ele é o máximo que um técnico profissional pode atingir, é ser técnico do seu país. Enquanto outros até eu vejo na história, e algumas eu acompanho, outras eu vivenciei, não terem tido essa oportunidade. Por exemplo, Abel, Paulo Autuori, são 2 campeões do mundo com equipes e não tiveram a possibilidade, a oportunidade de... E são cariocas. Quando nós gaúchos dizemos, não, eles estão mais perto da seleção. Parece contraditório, uma sequência toda de técnicos gaúchos, e que a gente estava falando fora do ar, para mim não existe escola gaúcha, existe uma escola de técnicos de futebol brasileira, com ideias às vezes um pouco diferentes, mas não tem. Eu falei isso tudo para dizer para ti que eu tenho um objetivo, uma cobrança, tu estava falando de uma cobrança interna, da equipe jogar bem o Campeonato Mundial. Dela jogar pra caramba, dela jogar essa média para mais do que ela tem jogado. Se vai ser campeão, não, eu não sei. Mas isso vai me satisfazer. Se ela pegar como média e dá pra gente unir, jogar bem e vencer. E esses jogos, principalmente os 12 jogos que nós fizemos, ela teve esse componente. Muito pela qualidade dos atletas, para que a gente pudesse chegar aí com essa expectativa boa. Cracaço, você tinha um só, que era o Neymar. Quando pegou a seleção, tinha o reconhecimento já do Felipe Coutinho, com grande destaque há bastante tempo na Europa. Gabriel Jesus surgindo, mas se consagrando na Olimpíada. Sim, né? E depois ressurgiu o Paulinho, que hoje é destaque no Barcelona, e o Casemiro cresceu ainda mais a ponto de ser teu titular absoluto. Como é que você foi trilhando esse caminho de fazer uma seleção coesa, que era o mais difícil? Hoje o Williams na reserva já é complicado para ti, né? Dor de cabeça. Rec, observando e trazendo para a seleção esse sentido de profissionalismo de acompanhamento muito grande. Nós estamos falando agora, por exemplo, machucou o Marcelo sábado e eu tive o relato, o Fábio estava assistindo o jogo do Real Madrid, conversando com toda a staff do Real Madrid, os preparadores físicos e os médicos. Fábio Maceredia. Fábio Maceredia é o preparador físico. Ele está acompanhando o City, ele está pegando todo a estrutura para que a gente tenha a condição de acompanhar e de saber que trabalho, de que forma conduzir já quando nós tivermos, e até uma abertura e um canal de comunicação com as próprias equipes para que a gente possa direcionar o trabalho dos atletas. Porque o atleta indo bem na seleção, indo bem no clube, é bom para o clube, é bom para a seleção. E nesse momento ele é fundamental. Então essa estrutura toda foi montada para fazer o quê? Eu peguei esse exemplo para monitorar. Então hoje me permite eu conversar com os técnicos e ouvir do Guardiola dizendo, pô, o Fernandinho está jogando muito, cara. Para ouvir do Muricy dizendo assim, ó, Tite, o Neymar é lado esquerdo, o centro-esquerdo é ali onde ele rebenta, ele produz. Eventualmente ele sai do outro lado, mas ali é o seu local. E até quanto você leva isso em consideração? Eu levo em consideração a fala e a observação do jogo, assistir o jogo. E falo com o atleta. Então tu vai retirando variáveis para que eles possam aproveitar, e aí a resposta, os atletas no seu nível, e eles crescendo e eles se consolidando nas suas equipes, eles possam crescer e consolidar na seleção também. O comportamento do Neymar, que foi criticado até há poucos dias pelo Casagrande,
que é um guri mimado e não sei mais o que. Hoje ele é um dos focos do mundo, é o terceiro, na pior das hipóteses, né? Sim. Messi, Cristiano Ronaldo, ou Cristiano Ronaldo, Messi, depois ele. Para mim tem Hazard na sequência, tem Davi Silva jogando muito, De Bruyne fazendo uma grande campanha, gosto muito do Griezmann. Aí tu faz um elenco top 10. Aí dá para... Também a gente estava falando fora do ar, e eu posso dizer para ti, Ré, que senão a gente fica julgando com as relações que os outros têm. Eu não posso ficar julgando com a situação que aconteceu com outra e outra pessoa, porque eu já tive a experiência de eu pré-julgar uma relação de dois, lá e dizer, pô, aquele foi certo, aquele foi errado, e aí vem comigo, depende do nível de tratamento que há entre as pessoas. Eu quero dizer que no último ano e último ano e meio com o Neymar, ele foi extremamente profissional. Todas as apresentações, não teve um problema de horário, não teve um problema de machucar. E como pessoa, tu convivendo com ele, é que não dá, as pessoas agora estão assistindo, elas vão dizer, pô, ele tem um coração desse tamanho. Eu vou contar um episódio porque que eu tenho. Uma menina com cuidados especiais, ela mandou um vídeo para mim querendo muito conhecer o Neymar. Eu fiquei num dilema do caramba, eu disse assim, Rec, eu não posso. Mas quantos vídeos você recebe desses? Quantos pedidos? Quantas cartas, e-mails? E que ela queria ver a mim e o Neymar. Eu digo, pai, não posso, eu vou deixar o menino com saia justa. Se o técnico vai lá e fala, como é que ele vai dizer não para mim? Eu digo, eu não posso. Quando eu vi na entrada em campo, ele estava com a menina que pediu. Ela deu um jeito de chegar. Ela deu um jeito. E ele foi, uma menina com cuidados especiais, ele foi. Então, ele tem todo um coração. Quer dizer que ali não teve a tua participação? Não teve absolutamente nem para informar para terceiro? Não, nem curva. Ó, chega lá para chegar nele, não teve. E aí eu olhei, o Matheus falou, disse, pai, ela estava com ele levou ontem, porque tu fica no jogo a milhão. Eu digo, cara, é mesmo, a menina estava com cuidados especiais. Então, ele tem um grande coração. Ele tem um instituto que promove a educação e benefícios. E pouco se divulga isso, né? E poucos divulgam. Então ele tem uma outra faceta, ele tem um jeito meio garotão de ser, sim. E comigo, o que eu posso falar é comigo, a relação ela é do mais alto nível, inclusive me surpreendendo, porque achei que fosse mais boleirão, que a gente fosse. Não, cara, é um grande coração e extremamente profissional. O falecido Cláudio Cabral dizia que o melhor emprego do mundo era ser técnico da seleção brasileira. Porque se trabalha pouco, são poucos jogos oficiais, na maior parte do tempo não há tanta cobrança, é sazonal, é quando tem a competição. Mas quantos jogos, por exemplo, por dia você tem que assistir? Quantos jogos de seleção, de clubes? Quantos contatos você faz por dia? Tem um assessor permanente a teu lado para fazer os tais contatos? Para facilitar a tua vida? Rec, eu vim com esses dados um pouquinho para dar para as pessoas, porque quando a gente fala em transparência, a transparência ela requer conversar com vocês da imprensa e dizer para o público aquilo que é feito. Senão, a transparência é da boca para fora. Nós temos mais de 200 jogos ao vivo assistidos. De 90 a 100 fora do país. E viajar não é tão bom assim, né? Aí tu bom é bota, ficar perto da família. Viajar para lazer é uma coisa, viajar para trabalho, para conversar com os profissionais, a gente sabe o quanto de responsabilidade isso traz. O quanto de assistindo treinamentos. Por exemplo, eu vim para cá agora por quê? Porque o Grêmio merece um acompanhamento dos seus atletas principais, afora os jogos que eu tenho assistindo. Eu vim assistir aos 2 treinamentos que antecedem, o Grêmio me proporcionou isso, a direção da seleção entrou em contato com a direção do Grêmio, foi dá ok, porque eu não gosto de interferir, se é entrão, daqui a pouco, pô, não é legal vir, não vou. Não gostava, às vezes, quando eu era técnico, digo, sossega o cara lá. Mas como é que o Renato reagiu? Foi proporcionar. Nós já tínhamos conversado há algum tempo atrás a respeito dos atletas, antes mesmo do título da Libertadores, nós já tínhamos conversado a respeito dos atletas do Grêmio, o que ele via, qual é a característica, atletas potenciais e tal, enfim. Acompanhei alguns jogos aqui e agora a direção colocou, foi dada a ele, o link foi via direção, digo, bom, então agora dá para a gente acompanhar, não quero atrapalhar, mas dá para acompanhar. Por quê? Porque merece, o título que teve merece. Vai ser convocado o Arthur, o Luan, o Groi, que já foram, e o Jeromel, não sei, mas que eu devo acompanhar e dar cara para poder medir quem está competindo e quem está concorrendo. Então esse trabalho ele é
ele te traz um peso de responsabilidade muito grande. Se ele não tem a constância do dia a dia, mas ele tem outras formas. Jogos assistidos na televisão é direto. Chega no final de semana, e fala assim, vem cá, dá um tempinho, fica um pouquinho com a gente. Eu digo, pô, véspera de Copa, um pouquinho de ansiedade maior, tu quer ser meio perfeccionista, tu quer ver tudo. Quer dizer, me traz muito prazer e faço o que gosto. Mas ela te traz também essa responsabilidade. Tá, e lá na frente, você vai voltar a treinar clube de futebol ou vai seguir o caminho de treinar seleções brasileira ou outra? Eu quero ser feliz. E ser feliz é estar no esporte. Eu amo aquilo que eu faço. Eu faço por prazer. Tem uma parte que diz assim, enquanto eu tiver esse combustível, de ficar assistindo jogos, de ficar lendo, de ficar conversando com atletas e técnicos das seleções. Então, eu fui 3, 4 vezes eu fui conversar com o Zagallo. Pô, é uma história brasileira. Não dá para prescindir nem de quem está passando dificuldades. Exato, e que tem todo um know-how, toda uma história. Eu, no primeiro jogo, digo, pô, vou pegar o Equador lá, digo, tomar-lhe pau, digo, fui lá, conversei, digo, vim fazer uma visita também, eu digo, mas vim um pouquinho de beber na fonte, eu digo, como é que eu me tranquilizo um pouco mais? Ele abrindo um sorriso, ele disse, não te tranquiliza, não vai, que não tem jeito de se tranquilizar. Nem o velho lobo. Não tem. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos na sequência com Adenor Bach, o Tite. Um colega meu, quando chamava a palavra do Tite, ele não dizia simplesmente o Tite. Quando ele falava direto de Caxias do Sul, Edgar Vaz, ele dizia assim, vamos ouvir Adenor Bach, o Tite. Voltamos já. Voltamos com o segundo bloco, conversando com Adenor Bach, o Tite, que atingiu o ápice da sua carreira, chegando à seleção brasileira, mas tudo começou no Guarani de Garibaldi, Tite? Guarani de Garibaldi. Tinha um campinho lá e... O campo era bom pra caramba. A comunidade toda envolvida no retorno, sempre... Você ergueu o Guarani? Não, foi o Piva, o presidente, e o Celso Freitas, o técnico. E eu comecei... Celso Freitas, ex-meio-campista do Grêmio, né? Jogamos junto no Esportivo. Esportivo também, forte time do Esportivo. Jogava muito, Celso. E eu parei de jogar no Esportivo, ia ser professor de Educação Física, tinha passado no concurso público, mais do que passar, eu tinha que passar nas primeiras posições, porque parando de jogar, digo, eu vou à luta. Não consegui dar sequência na minha carreira. Essa história das lesões, mas isso... Aí eu digo, vou como técnico, e tinha como se fosse esse local onde a gente está agora, de estúdio, uma pequena lojinha de artigos esportivos e alguns materiais que eu tinha guardado enquanto atleta. E passei lá para vender também, e mais outros que se revendia, em Bento. Parei de jogar, o Celso, vamos jogar no time da segunda divisão, o Guarani. Eu digo, tá louco, Celso, eu parei, não dá, meu joelho incha. Tá, não, vamos. O Piva, o Jones, vamos, Tite. Tá bom, só vem lá olhar o campo e ver. Se tu gostar, nós treinamos terça e quinta e joga no domingo. Não tem. Tu vai ser preparador físico e jogar ao mesmo tempo. Aí eles começaram. Aí conversei com o Piva, com o Celso, olhei, era um tapete. Um gramado era eu digo, como é que tem um tapete que é a coisa mais linda? Eu treinava, por vezes, o coletivo ou o tático de tênis, para não sobrecarregar meu joelho. Usava tênis anti-impacto, porque senão meu joelho inchava. Eu joguei 3, 4 jogos, meu joelho de novo. Mas cheguei a fazer uns 2 gols estava falando com o Pio, uns 2 gols pelo Guarani de Garibaldi. Meus últimos Até gols... hoje você joga com aquela turma, né? Não, mas é de Caxias, mas tenho contato com eles. Aí, digo, parei. Aí o Celso, nesse meio tempo, teve um convite do Guarani de Venâncio Aires. E o Guarani de Garibaldi não tinha mais chance de classificação, foi. Aí o Piva chegou para mim, Tite, tu quer ser técnico nesses últimos 4, 5 jogos? Foi assim que começou a carreira. Digo, eu vou. É claro. Nós ganhamos, eu não sei se ganhamos 4 de 5 ou 3 de 4, eu digo, opa, quem sabe? Ali eu comecei. Depois, Veranópolis? Depois, Caxias, logo em seguida. Caxias, nós não subimos para a primeira divisão, perdemos um jogo. O Guarani de Garibaldi perdeu um jogo e não subiu. Aí eu fui para o Caxias. Ali a minha maturidade e os meus conhecimentos não eram suficientes ainda para treinar o Caxias. Aí virou comentarista.
Aí não, aí depois eu fui para Vila, aí caí com 3 meses na primeira passagem do Caxias. Eu não tinha o know-how ainda. Eu tinha o ex-boleiro, mas eu não tinha conhecimento. Eu não tinha metodologia, eu não tinha ainda a palestra, eu não tinha ainda. Eu tinha que gramear ainda. Eu tinha 4 meses, 5 de Guarani de Garibaldi e já ia para o Caxias. Não é assim. Eu estava falando com o Gilmar Dalpozo que teve uma época que você pensou em 3 desistir. meses. Sim. Essa época que eu fui para comentarista foi o momento que eu digo, não vai dar mais. Não vai dar mais, está difícil, eu não consigo vingar, as oportunidades não tenho, eu não consigo ascender profissionalmente, por mais que eu... E aí entrou quem na jogada? Estude, seu Enio Costa Milan. Pô, meu amigo, grande Enio. Minha gratidão. Tivemos juntos na Copa de 90. Acabei o ano de comentarista, acabei um ano de invencibilidade, não ganhei, não perdi nenhum. Comentando, eu era fera. Principalmente depois que eu terminava. Aí acabou, acabei o contrato com a Rádio Caxias, comentar e tal. Daqui a pouco toca o telefone. Seu NTT, a gente quer como técnico. Eu digo, seu Enio, mas eu não... Te reflete o que está falando, tem aí uma nova oportunidade, uma retomada tua, a gente quer como técnico. Seu Enio, eu vou pensar. Conversei, acho que foi um pouco com o meu irmão, com o Reis que estava próximo, eu digo, cara, fui para casa, refleti. A minha mulher foi fera, ela disse assim, tu gosta de comentar? Eu digo, gosto. Ela disse, mas eu sinto que tu te sente muito mais realizado, ficando longe da gente, mas indo para dentro do campo. Mesmo com essa inconstância que daqui a pouco a gente está... Vai que eu seguro a barra, vai que a gente... Que legal, né? Aí eu retomei. Aí só depois... Foi o Falcão que te indicou para o Grêmio? Foi. Porque ele foi convidado, né? É uma história... Essa é uma história inédita, não, mas é uma história marcante, né? Foi, e o Falcão, ele foi convidado para ir para o Grêmio. Mas tu já era campeão também, né? Eu tinha sido campeão com o Caxias. É mais fácil de indicar, né? Eu confesso que eu falava assim, tipo, cara, não vai surgir uma oportunidade agora para mim. Saíram os 11 titulares e mais uns 4 reservas do Caxias e não surgia uma oportunidade de crescer comigo. Vieram, agora eu vou te contar, a Figueirense, veio um time de São Paulo, do interior de São Paulo, veio o time, eu não sei se de Curitiba, não o Curitiba, não sei se foi Paraná, eu acho que foi Paraná, mas não sei, veio 3, 4, e eu digo, enquanto o Grêmio não contratar um técnico, eu não vou. Em casa, mesmo a minha esposa, ela disse, pô, tu tá esperando coisa que não vai acontecer. Eu digo, azar. Enquanto eles não contratarem técnico, eu não vou. Quero me permitir essa possibilidade. E vi que depois a história se repetiu com o Mano Menezes. De repente, o Grêmio quis repetir a própria história, né? Caxias para... Não, e redundou em seleção brasileira também. Toda uma sequência. Terminou na Olimpíada Humana, né? Eu acho que ele não tomou as 4, 5 multas que eu tomei quando eu ficava em Torres esperando o Grêmio me ligar. E quando eles ligavam, eu... E vale tomar de multa para na freeway. Mas que bárbaro. Eu fiz umas 4, 5 reuniões na casa da direção até que se consultou. Te falar de coisas desagradáveis, eu sei que isso até, não sei se é o momento mais apropriado, mas você teve que superar algumas situações. A das ovelhinhas, até o Dr. Valando já partiu, meu grande amigo, teu amigo também. Teve que superar um episódio com o D'Alessandro, chegando no Internacional e tal. Já estava no Inter, já era campeão no Inter em 2008, mas em 2009 teve o episódio do D'Alessandro. E o mais marcante foi com o Paulo Paixão, que você tratou de deixar tudo 0-0 com o passar do tempo. Até quanto isso serviu de ensinamento para ti também? Rec, e tem outras listas... Sim, e todos têm, né? Eu não tenho... Nenhuma situação. Vamos por partes. A primeira, o doutor Valando, eu conversei com ele depois. Ali você não teve culpa de vazar e foi ele que adjetivou, né? E eu nem sei se tinha sido ele, palavra de honra, não sei se... Foi ele e o presidente Albino conversando, as ovelhinhas do Tite. Enfim, aquilo ali, aí se conduziu e depois a gente redirecionou, trabalhou, conversamos depois que foi isso. Eu liguei para o consultório dele, acho que foi no final de ano, agradecendo, porque também foi através do Dr. Valando, do Zé Otávio Germano, do presidente Guerreiro. E... Pelai. Não, era o... Pelai foi depois. O Pelai foi depois. Foi o
Puxa, a reunião foi na casa dele. Já sei. Agora só me deu um branco também. Me deu branco. Amigo, por vezes eu mando... Não é o Meira. Não, não é. Mas Daqui a pouco pode ser que eu me lembre. A gente vai lembrar. E agradecendo a eles. E quando foi confirmado, foi justamente na casa do Zé Otávio, na última reunião, que voltava e ficava na expectativa. E o Falcão tinha colocado, eu não vou, fazendo um link das perguntas, tem o Bianchi, se vocês querem gastar, e tem o Tite. Porque eu nasci Que situação. Hoje não tem problema fazer essa comparação, mas na época... Mas, tem o Bianchi lá, o cara é tri-mundial e tri da Libertadores, bimundial, e tem o Tite ali, aonde era de Caxias ali. Então, nós tínhamos jogado um jogo com o Caxias, era na Mercosul, Sul-Americana, Sul-Minas, não sei. O Inter tinha contratado o Paulo Autuori e tinha jogado com o Grasshopper da Suíça e veio jogar logo em seguida com o Caxias. Nós ganhamos 2-0 no Beira-Rio. O Washington fez 1 e eu acho que o Grisio. O time jogou muito. E o Falcão viu também o jogo e disse, cara, aquele jogo foi daqueles jogos assim, que tudo dá certo também. E aí o Falcão disse, depois que eu vi aquele jogo, ele disse, mais a campanha que tinha feito, ele disse, eu te indiquei. E isso aí que seguramente contribuiu. Mas os episódios todos ficaram... Do Paulo Paixão nós conversamos ao longo do tempo. Essa coisa ela foi se diluindo, não teve dessa conduta também. E do D'Alessandro, também dessa forma. A contratação do D'Alessandro foi quando eu também já estava lá. E aconteceu um distúrbio Mas tá tudo 0-0 com todos? Alguns normais, como o Paixão e o Dr. Valando, que tem assim, e a outra mais profissional. Bom, voltando para a Copa do Mundo, seleção que mais te tira o sono? Ainda é a Alemanha? É a brasileira. Não, se acertar direitinho, mas eu estou dizendo em termos de possibilidade maior. Rec, a Alemanha ela está forte. A Alemanha, aí tu pegando assim dados, sabe quantos jogos o Joaquim Löw tem com a seleção? Imagina. Quase 180. Eu ia chutar 200. 11 anos como técnico principal, mais técnico assistente junto com o Klinsmann. Ele pegou então, depois do Klinsmann? Ele nunca saiu, né? Ele ficou, ele era auxiliar e deu essa sequência. E ele tem uma geração muito forte, tem um domínio dessas gerações, e essa nova que está surgindo e a mais calejada é muito forte. França, Espanha, Brasil, Argentina em potencial e Bélgica, sem ter um pouco de camisa, mas tem qualidade. Quando a gente fala de De Bruyne, quando a gente fala de Lukaku, quando a gente fala de Hazard, quando a gente fala de Witzel, quando a gente fala de Courtois, estou dando 5 jogadores que jogam na liga principal dos seus países com muito destaque. E todos desequilibram. E outra coisa, a Bélgica em 2002 foi uma pedra no nosso sapato. Sabe como é que nós ganhamos da Bélgica? Até hoje eles não engolem lá, né? E com uma geração, aí, alguns, eu não sei se tem alguns que permanecem, eu acho que o zagueiro que está no City permanece, o Kompany, talvez. Eu acho que é o único, porque são 16 anos já, né? Não, o Kompany eu acho que não estava. Se estava, era muito garoto. Tite, até não falei dos episódios, o Filipão, né? Que vocês são da mesma região e tudo. Às vezes. Fala muito. Virou um meme eterno. Não dá. Às vezes os nossos comportamentos, às vezes as nossas atitudes, elas nos remetem a ter choque, ter conflito. É com a pessoa normal na esquina ali, com o padeiro e com o visitante, é comigo e com o outro técnico, é contigo com o outro profissional, são com os câmeras, é da vida. O futuro a Deus pertence. Mas se você puder, obviamente, vai querer continuar na seleção brasileira. E eu me lembro de você ter dito que na Europa é um pouco mais difícil trabalhar em função da língua. Para mim. Você não pensou em ter um professor permanente de inglês? Você é um cara inteligente, bem quisto no mundo inteiro. Está com as portas todas abertas. Tem quisto nada, vai tomar-lhe pau, é só perder para ver quanto pau mas não vai perder o conteúdo. O conteúdo não vai perder. Não, é essência não. Rec, eu tenho muita dificuldade no inglês. E o inglês, para ser fluente... Não é tua, uma grande parte. Eu tentei, e para ser fluente nas ideias, a coordenação da ideia. Porque quando tu vai fazer um trabalho tático, eu interajo muito com o atleta. Eu digo, segura, dá 2 tempos, a jogada está aberta do lado esquerdo.
Eu não vou ter essa, sabe, essa fluência. Eu já tive acontece o fato eu não vou ter isso. Para atingir, eu entendo assim, para atingir a excelência, eu preciso disso. Pode ser com o espanhol e pode ser com o italiano. Isso pode, porque eu conheço um pouquinho o dialeto italiano. Sim. Né? E o espanhol ele é mais fácil de compreender. Isso pega com o tempo. Isso é mais fácil. Mas eu te confesso que o inglês, posso até ter ido, mas se tu disser assim, o Tite vai ter limitações, ele não vai atingir o seu máximo indo para lá. E agora você pode torcer para todos os times brasileiros, não tem mais frescura se é gremista, se é colorado, agora pode torcer para todos. Caxias, Juventude. Isso, não tem mais isso. Comecei no Juventude, como nas categorias de base, porque a minha família toda, o pai juventudista, me levou aí pro Caxias, eu disse, pô, cara, da Juventude, aí torcia para o Grêmio até 14, 15 anos, aí depois que vim para o Grêmio, voltei, vim para o Internacional, pô, o cara é gremista, Cara, eu tenho muito respeito, eu tenho muito Nunca mais tu ouviu isso, nem precisa ouvir. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é por isso, só para dar a introdução do que eu vou te perguntar. Grêmio e Independiente. Está em aberto ou o Grêmio é favorito? O Grêmio é favorito por jogar em casa. Mas esse favoritismo, ele não tem uma distância muito grande pela qualidade que tem o Independiente. O Independiente tem uma velocidade dos seus atacantes muito boa, uma qualidade técnica muito boa. Jogou muito em cima do Léo Moura, lá de esquerdo. O Grêmio retomando, readquirindo o ritmo, ele ficou prejudicado pelo tempo que ele ficou pelo Mundial. A gente sabe como é que é, eu sei como é que é ter jogado o Mundial. Ele te remete, tu drena a cabeça, o espírito, a alma, tudo, tu fica voltado. E aí tu tem um período de recuperação até tu retomar de novo o REC. Não é assim. Sobre o Renato, a vontade dele de treinar a seleção brasileira é no momento adequado? É pelo grande momento que ele vive e é de todos os outros técnicos e ela é minha também. Vamos deixar de hipocrisia. Vou deixar empatado. Todo mundo quer ser técnico na seleção brasileira. É uma maneira justa de sê-lo e deva ser cobiçada por todos. Com os aspectos éticos e oportunidades de cada um, sim. Mas é verdadeiro e corajoso. Ao contrário do cara dizer, não quero. Todos nós queremos. E esses 10, 12, 15 técnicos que estão no top têm todas as condições de estar. E o Renato, pelo momento dele, também. Tite, eu estou te explorando já, mas eu tenho que aproveitar a oportunidade. Você chegou a dizer para a Ana Carolina Aguiar, nossa colega da Rádio Grenal, o seguinte. Quando deu os 4 nomes do Grêmio, os óbvios, você disse assim, e o Edilson? Aí nós ficamos pensando, mas será que está, pela escassez de lateral, o Tite pensando em colocar um veterano junto? Tem o Fagner, né? Além do Danilo, não vou falar do Daniel Alves, que é o titular, estou falando para o complemento. O Edilson pode surpreender e você levar para a Copa? Está aberto. Tá aberto. Eu fiquei com isso na cabeça, já citei 10 vezes na programação. Olha, o Tite falou no Edilson. Tá, jogou muito a Libertadores? Jogou muito. Eu acompanhei o jogo aqui, o primeiro jogo da final. Ele eu não sei se foi ele, Jeromel, naquele jogo, ou ele, Luan, jogaram muito aqui. A principal saída de bola do Grêmio foi com ele. E o cruzamento do gol também. A parada dele foi com ele. O gol, da mesma forma. Jogou os 2 jogos contra o Real Madrid anterior, um nível altíssimo. Jeromel, o último jogo, muito. Jogando muito. A campanha que ele fez o credenciou a isso. Então, vai estar acompanhado? Vai. Está brigando com os outros? Tá. Vai ser convocado? Não sei. Até tu deu uma ampliada no leque, porque agora o leque vai se diminuir. E o Edilson era uma novidade. Né? Assim como teve o Arthur naquele outro momento. Assim como a gente está acompanhando o Talisca, que está jogando muito. Esse jogador, vira e mexe, ele reaparece bem, né? Exato. Então, assim como o Alain do Napoli, a gente está acompanhando. Assim como eu falei com o Jorginho, o volante que estava no Napoli, que acabou indo para a seleção italiana, e a gente colocou e conversou com ele porque ele tinha uma pré-convocação. Eu digo, Jorginho, quem fez o link foi o executivo, foi o Edu. Tu está fechado com a seleção italiana? Aí o Edu colocou, porque eu não estou te prometendo nenhuma convocação, mas o Tite está te acompanhando e gosta do teu futebol. Ele disse, não tenho nenhuma situação atrelada, pode ser. Passaram 15 dias, foi para aquele último jogo da Suécia, convocado o Jorginho. Aí ele liga para mim, eu digo, eu não tenho condição de assegurar.
Não posso ficar amarrado como vai ser convocado e ele deixar de ir para a seleção italiana. São 23 na Copa. Inicialmente 35. Sim, mano, depois 23. 23. Tem 20 garantidos? Não tem 20 garantido. Não tem 20? Tem 20. Então tem mais de 3 disputas em Tem aberto? mais, tem. Eu digo Goleiro. assim, ó, eu tenho dito assim, aqueles que estão jogando em alto nível, REC, nos seus clubes, e tiveram bem na seleção, tu já tem uma certa encaminhamento. Por exemplo, tem 3 laterais esquerdos que jogaram muito. Aí eu vou ser injusto com um deles. Alexandro, e jogando muito na Juventus. Felipe Luiz, Esse não tinha nem citado. jogando muito. Marcelo, jogando muito. Eu vou ser injusto. Eu que falo muito em O Marcelo é merecer, titular. eu que falo muito em merecer, um desses 3 vai merecer e eu vou ser injusto com ele. É verdade. Duro. Mas não tem como convocar mais que 23 depois, né? Eu digo que para cada um que eu convoco, eu deixo 10 atletas chateados, magoados, qualquer que seja. Tite, muito obrigado pelo carinho. Olha, eu vou contar a história um dia da situação que me envolveu com o Tite. Olha, esse dia não vou ter como. Eu disse, bom, o dia que eu puder, vou te dar um toque e nós vamos fazer a entrevista. Chegou E o dia. eu tenho também já guardado ainda o relógio campeão gaúcho. Que nós Pelo mandamos Caxias, fazer. que mandava eu receber no teu programa. Não Também sabia, tá nem guardado. lembrava disso, Não, nem lembrava eu disso. tenho. Mas foi com carinho, com certeza. Valeu, Tite. Obrigado. Tudo Um bom. abraço. Amanhã tem mais.